Treta é uma série que a vingança não tem limites e acaba desembocando em consequências que são até difíceis de imaginar. Oi gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a série da Netflix Treta, ou no título original Beef, que eu já assisti há alguns meses, mas como eu achei ela bem diferente do que eu vinha assistindo ultimamente, eu decidi trazer para vocês alguns motivos para vocês apostarem nela. Se você é novo por aqui, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal para ser lembrado semanalmente de vídeos que saem aqui sobre filmes, séries, livros, afetos humanos e psicologia. E também curte o vídeo para ajudar no crescimento do canal e ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que também têm interesse sobre esse tema. A treta toda começa quando Danny, que é interpretado por Steven Yeun, tá tirando o carro do estacionamento de um mercado que ele estava, e aí ele é trancado por um outro carro que é uma SUV branca, a gente não sabe quem tá dentro, e de repente essa SUV branca buzina ferozmente pro Danny e ainda dá o dedo para ele. What is your problem? What? Então ele decide perseguir esse carro e ir atrás dele, o que termina desembocando numa perseguição, um atrás do outro, um trancando o outro, um jogando coisa no outro. E depois a gente descobre logo no primeiro episódio que quem estava dirigindo a SUV branca, na verdade, era a Amy, que é interpretada pela Ali Wong, e isso tudo termina, esse simples acontecimento termina progredindo para uma escala no nível do absurdo, que a gente nem consegue realmente imaginar a que ponto esses dois conseguem chegar diante dessa fúria que foi gerada apenas desse simples acontecimento. Bitch ass handyman pissing on my hardwood floor. O Danny é um sul-coreano que vive em Los Angeles com seu irmão Paul, e aí o sonho que ele tem é poder trazer de volta os seus pais para os Estados Unidos, que precisaram retornar ao país de origem quando o hotel deles faliu. E na verdade depois a gente vai descobrindo que quem tramou para que isso acontecesse foi o primo deles, o Isaac. O Danny deposita todas as suas esperanças numa pequena empresa que ele tem, e ele vive naqueles altos e baixos que todo mundo que empreende vive, né, de esperar algo, ter uma expectativa de não conseguir alcançar. Então ele tá sempre ali tentando buscar um bico, tentando fazer alguma coisa que ajude ele a se sustentar no dia a dia, e o irmão também, mas parece que nada dá certo. Ao mesmo tempo, ele tem que estar cuidando desse irmão, que parece ter um jeitão meio desleixado, meio molecão, meio irresponsável. Mais pra frente, a gente vai descobrir uma outra faceta do Paul. E ele também precisa lidar sempre com essa presença do Isaac, que é esse primo que terminou competindo para que o hotel dos pais de Danny falisse. E o Isaac parece ser aquela pessoa que está sempre ali, sabe? Aquela pessoa que termina sendo uma âncora, sempre botando o Danny para baixo e sempre contribuindo para que o Danny não consiga sair do lugar. Nessa atmosfera, parece que o Danny está sempre num estado de lamúria, insatisfação, reclamação, sempre parece que está se sentindo fracassado, sobrecarregado, angustiado. E quando isso acontece, quando isso chega num nível que ele não está sabendo lidar, ele procura sempre descontar na comida. Então tem cenas que a gente vê ele comendo vários sanduíches, batata frita, refrigerante, a ponto tal dele não aguentar mais nada e se sentir completamente estufado. E são cenas que geram um incômodo realmente ali, né? Como se passasse essa angústia, essa frustração que ele está vivendo diariamente. Já a Amy também é filha de imigrantes, só que da China e do Vietnã. Só que diferente do Danny, ela vive muito bem, obrigada. Ela tem uma empresa que é muito reconhecida, que já atingiu um patamar muito grande. É uma empresa de plantas e ela está passando ali no início por um processo de venda dessa empresa para que ela consiga aproveitar mais o marido, a filha, poder viver uma vida mais tranquila depois de tanto ter se esforçado para chegar onde ela queria. Aparentemente está tudo bem com a Amy. Ela tem uma filha fofa, super querida. Ela tem um marido que está sempre ali aparentemente disponível. Ela chegou onde ela queria, ela tem a estabilidade financeira, só que não é bem assim.
parece que a Amy está o tempo todo com uma sensação de vazio que não tem fim. Então, não importa onde ela chegue, não importa o que ela alcança, aquela expectativa de felicidade nunca existe, nunca chega um preenchimento. You're just a suburban housewife, and now you're stuck in a life you never wanted. Quem assume o sustento da família é a Amy, ela é a chefe da casa, e parece que o ambiente, o contexto em que ela vive com o marido tem uma dinâmica quase que adoecedora, que influencia um adoecimento dela. Ela vive reprimindo o que ela sente, todas as dificuldades, a raiva, a insatisfação, até a questão do desejo sexual, ela vive reprimindo. Ela tem um marido que é o George, que é imigrante de japoneses, e esse marido, ele, toda vez que ela tenta se expressar, que ela tenta trazer o que ela está sentindo, que é aquilo que não é considerado muito bem-vindo na nossa sociedade da positividade tóxica, que eu até já falei sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, ela não se sente bem-vinda, ela não se sente acolhida pelo marido. Numa tentativa de ajudar, ele tenta fazer com que ela respire, com que ela veja esse lado bom da vida e tente eliminar essa raiva, mas ela termina reprimindo cada vez mais e ela só consegue ser dentro de casa aquilo que é bem visto socialmente ou aquilo que o marido vê como algo bom. Até mesmo como papel de mãe, ela também termina se sentindo insegura com a forma como ela se sente com a filha, por esse distanciamento que ela também sente com a filha e por ela ver que o marido é muito mais próximo dela do que ela. Hey. Além de todas essas questões que a Amy vive, ela também tem que lidar com a sogra dela, que é a Fumi, que é uma pessoa que está sempre ali presente, dando um palpite, criticando, dizendo como poderia ser melhor. E depois, mais pra frente, a gente também descobre que por trás desses comportamentos, dessa relação de poder, existe também muita insegurança, muita tristeza e solidão. Apesar da trama girar em torno principalmente dessa relação explosiva entre Danny e Amy, ela discorre assim profundamente sobre questões, conflitos psicológicos e existenciais dos personagens, principalmente da Amy e do Danny. Ways to manage my stress. You're born, make choices, and suddenly you're here. Apesar das suas diferenças, os dois são filhos de imigrantes asiáticos e os dois precisam lidar com sacrifícios de alcançar uma autoimagem perfeita que foi criada por eles mesmos. E eles também precisam lidar com a frustração de não alcançar essa expectativa que eles criaram deles mesmos, né? Com essa sobrecarga, com essa autocobrança, com a culpa, além também de terem que lidar com experiências dolorosas familiares da sua infância, juventude, com conflitos relacionados a viver em um país diferente da sua cultura de origem, esse choque cultural. Também precisam enfrentar essas emoções que são desagradáveis, como a culpa, a solidão, a ansiedade, a angústia, e terminam colocando isso debaixo do tapete, gerando quase que um aprisionamento para eles mesmos, né? Vivendo uma vida que não faz sentido, vivendo uma sobrecarga, uma responsabilidade, tomando tudo para si, que na verdade não deveria ser algo só para eles. Então eles vivem muito nessa dinâmica de autoculpabilização, autocobrança, de estar sempre ali pensando que nunca é o suficiente, que tem sempre que fazer mais. Então é quase como se eles vivessem uma vida para os outros. Só quando eles falam realmente sobre o que eles estão sentindo, sobre o que eles viveram, é quase como uma espécie de catarse, que eles conseguem dar vazão a realmente aquilo que estava incomodando, e a gente descobre que na verdade esse ódio todo, essa raiva toda é muito mais uma questão de tristeza, de vazio, de solidão e de todas essas emoções, como eu disse anteriormente, que eles não estavam sabendo lidar e que elas terminavam voltando à tona, mesmo que eles tentassem colocar debaixo do tapete ou afastar de alguma forma. You started this. Me. Yeah. Okay, you're the one who backed into me like a psycho. A série é criada por Lee Sung-jin e produzida pela A24, que também produziu obras
como Minari e Lady Bird. Em entrevistas, o criador conta que a série foi inspirada realmente numa briga de trânsito em que ele participou e ele também perseguiu uma SUV branca. Só que ele foi percebendo nessa perseguição que essa SUV branca estava indo na mesma direção que a casa dele, e aí ele começou a pensar que provavelmente esse outro cara ia achar que ele era um lunático. Ali Wong é comediante e também fez o filme Meu Eterno Talvez, da Netflix, que é uma comédia romântica levinha, gostosa de assistir. Ela realmente me surpreendeu em Beef, eu realmente gostei muito da atuação dela. E o Steven Yeun, ele era mais conhecido também pela série The Walking Dead e pelo filme Minari como protagonista, que eu também já tinha assistido e eu gostei muito dele lá. Os dois surpreenderam e os dois também foram produtores executivos da série Treta. Uma coisa que me surpreendeu bastante foram as obras de arte que iniciaram cada episódio. Eu achei bem forte, bem chocante e eu fiquei bem intrigada com cada imagem que aparecia. Depois eu descobri que quem produzia essas obras de artes é um artista californiano chamado David Cho, que na verdade é o ator que interpreta o Isaac. E ele já fez as capas do álbum de bandas como Linkin Park, do Jay-Z. E ele é um artista assim, um tanto polêmico, que eu também não fiz questão muito de aprofundar nas coisas que ele fez. Eu não podia deixar de falar sobre as músicas dessa série. As duas músicas que mais ficaram comigo junto com as cenas foi primeiro a música The Reason, que foi logo no final do primeiro episódio. Então quem já assistiu vai lembrar que é quase como, pra mim, assim, a sensação que me deu foi que a música introduziu essa instiga, essa sensação de motivação que cada um dos personagens principais sentiram diante daquela briga de trânsito, diante daquilo tudo que aconteceu, diante daquilo que eles estavam vivendo, né? Daquela vida monótona, uma vida meio sem sentido, ou uma vida frustrante, angustiada. E então é quase como se fosse a música apareceu no momento em que eles encontraram um novo sentido, talvez não um sentido autêntico, mas um novo sentido para a vida deles. A outra música que pra mim casou direitinho com a cena, que eu fiquei toda arrepiada, foi a música All Is For Love, de Björk, que realmente fazia tempo que eu não escutava e quando eu escutei eu fiquei super empolgada com a cena e eu achei que foi uma das melhores cenas pra mim. Beef pode ser uma série extremamente desconfortável pela gravidade dos resultados que um simples acontecimento pode gerar e também pela sensação que parece que só faz piorar e que nunca vai ter fim. Mas além das revanches e de todas as consequências, Beef é um prato cheio para reflexões sobre como a gente lida com as nossas origens, sobre como a gente lida com tudo aquilo que nos traz vergonha, que nos traz culpa sobre nós mesmos, como a gente lida com as nossas emoções desconfortáveis ou que não são bem vistas socialmente e como resultado, como é que isso reflete na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Maybe we're not normal. Maybe normal people are just delusional. Se você já assistiu ou pretende assistir Beef, comenta aqui o que você achou, o que você espera encontrar quando for assistir. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e não esquece de se inscrever para receber a notificação semanalmente do vídeo novo que eu vou trazer aqui para vocês. Até a próxima!